Oi, tô vindo aqui para trocar um pouco com você do que aconteceu na última semana e que me fez perceber algumas coisas. Essa última semana, essa que passou agora, ela foi bem desafiadora para mim. Ela me colocou em contato com sentimentos negativos e eu entrei em contato também com registros muito doloridos da minha vida. E tudo o que iniciou esse processo todo de olhar para essa questão foi uma perda que eu tive. Essa semana eu perdi um dinheiro para minha realidade bem significativo. E daí, quando isso aconteceu, eu senti como se um abismo tivesse aberto embaixo de mim, assim. Quando eu recebi essa notícia de que eu havia perdido esse dinheiro, eu fiquei, cara, ferrou, sabe? A sensação é que eu ia explodir. Eu já vivi uma situação de falência na minha vida e foi como se eu estivesse vivendo de novo. Foi muito doido, assim. Porque na hora que eu recebi a mensagem, eu senti realmente como se tivesse aberto um abismo embaixo de mim, eu estivesse caindo e era um silêncio, assim. Um silêncio absurdo em volta de mim e eu não conseguia ouvir. E ao mesmo tempo eu comecei a tremer e eu tive febre nesse dia, uma febre bem alta. E daí eu comecei a entrar em contato com tudo isso, porque hoje eu observo mais o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando. E eu comecei a ver como que existe dentro de mim muito registro de escassez, muita informação, muito medo de que as coisas acabem, muito medo de perder. E essa situação, ela veio, podem ter outros motivos, mas ela veio para me mostrar isso, para me sinalizar que eu preciso olhar para esses registros todos, porque isso, mesmo que eu não esteja tomando consciência, eles estão doendo em mim. E essa situação só veio à tona, porque realmente é algo que é importante eu olhar. E daí, então essa última semana eu entrei muito em contato com essa coisa da escassez e da abundância. O que é a escassez, o que é a abundância. E depois que aconteceu isso, eu comecei a pensar assim, caramba, eu tenho muito medo que as coisas acabem. E esse medo me faz muitas vezes querer controlar o tempo das coisas, a duração das coisas. E aí isso me deixa também mais ansiosa, porque eu quero controlar o futuro, eu quero saber o que vai acontecer. Quando algo é muito desconhecido para mim, me dá um frio na barriga, mas junto com esse frio na barriga vem um medo desesperador de ir. Vem uma pressão no peito, como se eu não soubesse o que fazer direito e eu estivesse me sentindo presa, sufocada, tendo que resolver. Então, várias coisas que eu comecei a tomar consciência, eu falei, cara, como que é importante a gente olhar para isso da escassez e perceber como que isso impacta na nossa vida e desconecta a gente de coisas boas, de sentimentos bons, de visões mais positivas sobre a vida. E foi o que aconteceu nessa última semana, por isso que eu falei que foi tão desafiador para mim. Eu comecei a ver que o que eu achava que já estava curado e resolvido estava ali assim bonitinho, parecia que eu nunca nem tinha olhado. E uma das coisas mais fortes assim foi perceber que eu tenho uma crença que acredita que todas as coisas que são boas realmente duram pouco e podem acabar. Então toda vez que eu estou vivendo uma coisa boa na minha vida, eu já penso que aquilo ali vai acabar, ou eu quero controlar para que aquilo ali não acabe, e isso me coloca naquele estado de ansiedade, de querer controlar as coisas à minha volta. E isso me afasta completamente da abundância. Pensando nas minhas histórias e no que já aconteceu comigo, eu lembrei de uma época em que a minha empresa faliu, e eu parei de trabalhar com aquela atividade, tive que buscar um outro trabalho. O meu casamento acabou, o meu cachorro morreu, eu tive que voltar para casa da minha mãe e vender as coisas que eu tinha. Ou seja, a vida que eu tinha do dia para a noite meio que se transformou. E eu tive que olhar para essa nova realidade e seguir adiante. E aí teve um dia que caiu uma ficha muito grande para mim, porque eu estava vivendo essa vida e além de tudo, eu ainda rompi o ligamento do joelho.
Só que aí eu percebi assim, eu lia muita coisa falando que eu tinha que me conectar com a gratidão. Eu tava sentindo que a minha vida tinha acabado. Eu sempre falava, cara, o que podem arrancar mais de mim? Já foi tudo. E daí eu falei, mas eu tenho que me conectar com a gratidão, com a gratidão. E aí caiu uma ficha pra mim. A história que você tá contando é só uma história. E daí eu comecei a olhar pra história que eu tava repetindo pra mim e pras pessoas. E aí eu comecei, nesse dia mesmo, a pensar no que de bom tinha na minha vida. E aí eu falei, eu contei essa mesma história de uma forma positiva. E que era tão verdade quanto a outra. E isso foi muito forte em mim, porque realmente essa visão fez sentido. Eu contei assim, eu falei, bom, realmente a minha empresa faliu, eu fiquei sem trabalho, mas eu não estava gostando do que eu estava fazendo ali. Então foi uma oportunidade que eu ganhei de buscar alguma coisa que fizesse mais sentido para mim, algum trabalho, algum caminho profissional que tivesse muito mais a ver com o que eu realmente gostaria para minha vida. Eu terminei um casamento e tive que sair da minha casa, mas a casa já estava velha, eu não estava gostando de morar lá. E eu pude voltar para a casa da minha mãe, que tinha espaço para mim, que tinha um quarto que eu podia entrar e simplesmente morar, sem ter que buscar uma coisa que me fizesse gastar mais dinheiro. O meu joelho rompi o ligamento, só que isso me possibilitou sentar e começar a escrever o meu livro, que era um grande sonho que eu tinha. E dentre outras coisas que vieram nesse momento. E daí eu contei a mesma história, só que sob um ponto de vista muito mais amoroso e muito mais feliz. E aquilo ali começou a ser a minha tábua de salvação. Eu falava, cara, quantas coisas boas realmente eu tenho na minha vida. E eu não estava vendo pela história que eu estava contando de tristeza, até de vitimismo mesmo, de me colocar numa posição de meu mundo caiu. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque nessa última semana eu precisei relembrar dessa história. De eu olhar pra minha vida e falar, caraca, quanta coisa boa tem. E eu lembro que a minha terapeuta, a Juliana Taboraí, que eu vou falar até de um trabalho que eu fiz esse fim de semana que me ajudou pra caramba, ela perguntou pra mim assim, o que você tem? Fica com o que você tem nesse momento. E eu falei pra ela, o que eu tenho agora é a perda. E ela, não, o que você tem agora é tudo o que ficou. E eu lembrei imediatamente dessa história, do quão abundante a gente é e que muitas vezes a gente não percebe porque a gente está olhando sob um ponto de vista de escassez. E aí eu comecei a olhar à minha volta e eu falei, puxa, eu tenho 2 leituras de aura para fazer hoje, 2 pessoas que querem muito essa leitura, eu tenho a minha casa montada do jeito que eu quero, eu tenho todas as pessoas que eu amo que estão à minha volta hoje, todas as histórias que eu tenho para contar e que hoje eu estou conseguindo compartilhar. Tem tanta coisa boa acontecendo. Eu conheci os meus irmãos que eu fiquei uma vida toda afastada e eu vou escolher pensar em algo que eu perdi, em algo que foi uma coisa que aconteceu e que não dependeu de mim e que não adianta eu gastar energia porque nada do que eu pense e faça vai fazer alguma diferença nesse momento. Então eu quero que isso te inspire a olhar para a sua vida e realmente se conectar com aquilo que você tem, de uma forma abundante. E eu realmente espero que esse vídeo inspire você a fazer esse caminho, que é um exercício, é um treino, é um processo, como eu sempre falo. Mas que quando a gente começa a tornar esse caminho mais caminhado, quando a gente caminha mais vezes por esse caminho, ele fica muito mais fácil de ser trilhado. E aí esse exercício, esse processo vai ficando cada vez mais fácil. E aí não é que você não vai mais sentir tristeza por alguma coisa que você perdeu ou alguma coisa que saiu diferente do que você esperava. Mas você vai ter muito mais resignação, muito mais resiliência para seguir adiante, apesar para ter forças para mudar o caminho. Porque quando a gente se conecta com essa energia da abundância, do amor, a gente fica muito mais forte para enfrentar os desafios da vida, que vão vir o tempo todo, né? E aí, falando nisso da abundância, na mesma semana que aconteceu essa situação dessa perda, eu recebi
um convite para participar de um workshop que a Juliana Itaboraí, que é a minha terapeuta, facilita, que é um workshop de energia e abundância. E eu, como eu estava chateada com a situação, eu falei, não vou mais nisso não quero saber disso. E aí eu percebi que era justamente onde eu tinha que estar. E eu estava lá no fim de semana, agora que passou. Foi muito transformador para mim, porque me reconectou com essa abundância. E daí eu cheguei à conclusão que a abundância realmente é você olhar para a sua vida e estar satisfeito com o que você tem, não conformado. Fazer o movimento que você quer fazer na direção daquilo que você quer construir, mas olhar à sua volta e perceber que tudo que você tem é suficiente para o seu momento. E ficar feliz com isso. Se sentir grato. Quando a gente sai dessa coisa de falta, do que está faltando, a gente começa a perceber o valor das coisas que a gente tem. E aí não importa muito o que você tenha, é o valor que você dá que vai fazer você se sentir realmente abundante. E você se sentindo abundante é como se a vida, o seu corpo e a vida, né, o universo, olhasse para você e pensasse, bom, então se ela é abundante, eu vou dar mais abundância para ela. E aí as coisas começam a acontecer. Eu realmente acredito que essa visão de abundância conecta a gente com aquilo que a gente quer trazer para a nossa vida a mais. Porque enquanto a gente não olhar para o que a gente tem e for grato, a gente não conquista aquilo que a gente não tem. Eu tenho uma frase que eu falo, a gente só ganha aquilo que a gente não tem quando a gente conquista o que a gente já tem. E isso fez muito sentido para mim nesse momento. Me conectar com aquilo que eu tenho e olhar e falar o que tem disponível hoje. E me sentir agradecida por isso. Porque aí você realmente dá valor e tudo faz muito mais sentido. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. A ideia é levar uma mensagem de expansão, para que você ajude outras pessoas a se conectarem com coisas boas também. E aproveita e se inscreve no canal para você receber o aviso de todos os vídeos que estão sendo postados aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!